O Evangelho São Lucas, capítulo 15, verso 8 em diante. Diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração. Pai querido, nós temos ministrado sobre as parábolas do Senhor. O Senhor tem nos dado, ó Deus, instruções, ensinamentos extraordinários para a nossa vida. E mais uma vez, encerrando essa série de mensagens, nós iremos tratar sobre mais uma parábola. Senhor, traz luz sobre ela, nos inspira, nos instrui, nos exorta, que a Tua voz seja ouvida, que a Tua presença seja sentida, que o nosso coração se abra, que a nossa mente se importe com a mensagem dessa noite. Não deixa, Senhor, que ninguém saia daqui com seus pensamentos vagueantes, com a sua mente agitada. Acalma essa pessoa que está ansiosa, a sua mente está acelerada, está preocupada com coisas que podem esperar até o Senhor falar com ela e com ele. Aquieta o nosso coração, nós lançamos sobre o Senhor as nossas preocupações e as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não falha, o Senhor é um Deus bom e todo-poderoso. Que a Tua igreja seja alimentada por Ti, alimentada pela Tua palavra, que seja uma igreja robusta na fé. Para isso, Senhor, ensina o Teu filho e a Tua filha a se abrir para Te ouvir, que ela foque a sua atenção e o seu coração para a Tua mensagem, para a Tua palavra, e que a gente saia daqui, Senhor, abastecidos pela palavra. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Eu quero falar sobre o tema: como evitar perder os tesouros de Deus. Essa é uma parábola da dracma perdida, da moeda perdida. E Jesus traz nesse capítulo 3 parábolas que falam de coisas que foram perdidas, ou se perderam. Ele fala sobre a ovelha perdida, decidiu sair do aprisco, e começou a se afastar do seu pastor, e se perdeu, e o bom pastor teve que ir lá atrás dela, para trazê-la de volta para o aprisco. É claro que nesse distanciamento, ela teve que enfrentar perigos, deve ter se machucado, deve ter se ferido, mas louvado seja Deus pelo pastor que foi atrás dela. Também fala do filho pródigo, que escolheu, decidiu voluntariamente largar a casa do pai e ir embora para um país distante. E a terceira parábola, que fala do mesmo tema, é sobre a dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, importantes para ela, para a sua vida, para o seu sustento, para a sua casa. E ela perde uma, mas ela não aceita a sua perda. Ela não se conforma de ter perdido aquela moeda. E ela toma algumas medidas. Uma delas, ela acende a luz, a candeia, o candeeiro, a lamparina, para facilitar a busca da moeda perdida. Não consegue achar. Depois ela pega a vassoura, começa a varrer, tirar os entulhos, as poeiras, para tentar enxergar onde a moeda perdida estava. E para que ela conseguisse achá-la, ela procura não de qualquer jeito, ela é diligente, ela é persistente, ela é focada, determinada
até que ela achou. Ela chama suas amigas, dá um culto de celebração e diz às amigas que a moeda perdida foi achada. Essa moeda perdida representa os tesouros que Deus entrega nas nossas mãos e que às vezes nós perdemos essas dádivas. São tesouros do céu e tesouros da terra. São bênçãos terrenas e bênçãos do céu, que a gente, por várias razões as quais nós iremos discorrer nessa noite, nós perdemos. Tem alguns irmãos e irmãs que a sua história é de perda. Perde saúde, perde família, perde dinheiro, perde vida espiritual, perde o seu chamado. E essa é uma parábola para exortar esse perigo do que é nós desperdiçarmos os tesouros de Deus. Muitos vivem como se pudessem desperdiçar o que receberam de Deus. Muitos deixam escorregar pelas suas mãos, pelos seus dedos, algumas dádivas, alguns tesouros. Um tesouro precioso que Deus nos dá é o tempo. Deus é democrático, o tempo que eu tenho, você tem também, são 24 horas. Mas alguns estão perdendo tempo, estão deixando essa moeda se desfacelar, escorrer pelas suas mãos e tem passado um dia improdutivo, sem foco, sem crescimento, sem avanço, sem melhoria. O tempo passa e não conquista nada, não busca nada e despreza esse tesouro. Alguns perdem família, perdem casamentos, perdem filhos, perdem seu lar, que é um tesouro que eu considero o mais importante tesouro na terra, é a família de cada um de nós. Outros perdem dons. Deus ungiu, capacitou, e aos poucos ele vai tendo alguns comportamentos de negligências e hoje já não é usado mais como Deus usava antigamente, perde esse tesouro. Outros perdem saúde, brincam com ela, tratam mal a saúde, que é uma dádiva de Deus. São negligentes com o seu corpo e vão perdendo, vai escorrendo pelas suas mãos, pelos seus dedos, esse tesouro que é a saúde, que é uma bênção ter saúde. Outros perdem oportunidades que Deus dá, portas que Ele abre e a pessoa mesmo fecha. Portas que Deus nos oferece de bênçãos, de conquistas, de avanço, e a gente não aproveita as oportunidades, e essa dracma, esse tesouro escorrega pelas nossas mãos. Às vezes perde a sua igreja. No nosso caso, essa igreja abençoada, maravilhosa, avivada, organizada, top de linha. De repente a pessoa deixa de frequentar, deixa de vir, começa a negligenciar e perde a sua igreja. Se afasta de Deus e volta para a sua vida sem Deus. Tudo isso são tesouros do Senhor, são dracmas preciosas que as pessoas perdem. Mas infelizmente essa perda geralmente é por causa de descuido, negligência ou distração. Jesus nos alerta através dessa parábola sobre o valor de uma dracma. Ela tinha 10, ela perde uma, mas ela não aceita perder. Tem muita gente aceitando a perder o filho, a perder a filha, a perder o casamento, a perder a saúde. Ele tem 9 moedas, mas ele perde uma delas e não vai atrás para recuperar. O problema de muitos hoje é que perdem sem perceber, ou pior, percebem e não se importam. A saúde está indo embora, ele não se corrige. Não faz nada para melhorar, não se importa, não quer, o negócio dele é o pirão, o negócio dele é comer o que não pode, ainda consagra, Senhor, abençoa esse alimento,
Aí o Senhor diz: tu está ficando doido. Não se importa em perder a saúde, não se importa em perder a família. Não, arrumo outra, arrumo outro. Como se pudesse desperdiçar esse tesouro tão maravilhoso. Perdem ministério, perdem dons, eram líderes, não são mais, negligenciaram, se descuidaram, esfriaram, e perderam essa dracma, que é valiosíssima, que é o seu chamado, é o seu dom. Como evitar que a gente perca esses tesouros? Como evitar que a gente viva na terra e a gente curta, desfrute dos tesouros de Deus, não percamos nenhum deles? Porque a história do povo de Deus não pode ser uma história de perdas. A nossa história tem que ser uma história de vitória, em nome de Jesus. Vitória, vida vitoriosa, vida equilibrada, vida que não abre mão de uma moeda. Não vou perder minha saúde, não vou perder minha mulher, não vou perder meu marido, não vou perder meu chamado, não vou perder o meu dom, não vou perder minha igreja. Eu vou procurar e vou achar e vou recuperar o que eu perdi. Mas como é que a gente evita isso? Número 1, diga comigo: reconheça, mais forte, reconheça o valor do que Deus te confiou. Você não veio aqui assistir um culto, você veio aqui prestar culto a Deus. Então, quando eu pedir, repita mesmo, para ver se essa murrinha sai de você. De novo, número 1, diga: reconheça o valor do que Deus te confiou. O verso 8, na parte A, diz: qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma? Deus nos confiou tesouros valiosos, no aspecto terreno e eterno. Mas muitos estão perdendo essas dádivas por falta de reconhecimento do valor que elas têm. Muita gente perde um tesouro porque não valoriza. É descuidado, descuidada, negligente, distraído, distraída, e perde, porque não reconhece o valor que tem. Tem aquela história, aquela conversa antiga, que a gente só reconhece quando a gente perde. Não cuida da saúde, mas quando estiver lá na UTI, ai meu Deus, por que não cuidei dela? O pastor falou tanto. Quando estiver na Junqueira liso, por que eu não guardei quando eu ganhei dinheiro? Por que eu não administrei melhor? Não reconhece essa dádiva, fecha os bons negócios, começa a prosperar e gasta tudo que ganha, porque não reconhece o valor desse tesouro. Um líder de célula, que dádiva, liderar o reino de Deus da terra, fica negligenciando, faltando treinamento, displicente. De repente, como diz Apocalipse, se você não se arrepender, eu tirarei de você o seu candeeiro. Porque não reconhece o valor que tem, a importância dessa dracma, a importância dessa moeda, desse tesouro de Deus. Fica brincando com a salvação, vem na igreja quando não chove, se chover ele não vem, mas para o mangueirão ele vai na chuva. No evento da igreja não compra uma pulseira, mas gasta uma grana para assistir coisas fúteis. Não reconhece o valor que tem e ficam perdendo. Quem não valoriza o que tem, facilmente negligencia e perde. E perde. Quantas vezes trocamos, por exemplo, momentos com a família por distrações? Podendo estar com o marido, com a esposa, com os filhos, ficam distraídos por aí, não dando o valor necessário para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha, para o nosso lar, para a nossa casa. Tem gente que parece que não gosta da família, não valoriza, não gasta tempo, não investe, não luta.
Quantos são chamados por Deus e estão engavetando o seu chamado, o seu talento, o seu dom? Poderia estar toda semana liderando uma célula, pregando o evangelho, sendo bênção. Você foi ungido para isso, Deus te deu esse dom e você está engavetando o que Deus te deu. Quantos perdem e desperdiçam a sua vida espiritual por falta de vigilância? Vigilância. Não vem na igreja por nada, fica, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Aí ele não vem, domingo ele gripa, quarta-feira acontece alguma coisa, passa 3 semanas sem vir e o diabo te arrebenta. Reconheceu o valor da dracma, como essa mulher reconheceu, ela perde, mas ela se incomoda, ela não aceita, eu vou achar de novo, eu vou querer de novo, vou recuperar de novo. No caso dela deu tempo, mas às vezes não dá tempo, de tanta negligência e displicência que a gente tem. A Bíblia diz em Mateus 6,21, aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Se você falta muito na igreja, é porque você não, o seu coração, o seu tesouro não está aqui não, está lá em outro lugar. É porque você ainda não reconheceu o valor da igreja que Deus te deu, da célula que Ele te deu. Essa célula que te abraça, que te ama, te deixa você comer sem levar nada. E você despreza essa célula. Diga comigo essa frase: antes de preservar, é preciso valorizar. Se não valorizar, não vai preservar. Às vezes Deus te dá um tesouro de uma grande amizade, uma boa pessoa que Deus colocou na sua vida, um amigo verdadeiro, uma amiga que você despreza, você negligencia essa amizade e perde. Como evitar perder esses tesouros de Deus? Número 2, diga comigo: traga a luz para a sua vida. No verso 8, ela não somente procura a dracma perdida, mas ela acende uma lamparina, ela traz luz na sua casa. Possivelmente era de noite, o sol não entrava ou não tinha janelas, era uma casa escura, e ela tenta achar o que perdeu, e ela traz luz para achá-la. Ela sabia que sem luz seria impossível encontrar o que se havia perdido. Muitas das vezes perdemos as coisas valiosas de Deus na escuridão da alma. Você para de ler, para de orar, para de vir à igreja e a sua alma começa a ficar escura. De repente você não tem mais vontade de vir na igreja. De repente você não quer mais estar com os irmãos na célula. Aí vai, como dizia a minha avó, para gandaia. Quem conhece essa palavra gandaia? Só eu? Para onda, porque a alma ficou escura. Ela começou a esfriar na fé, perder a sua vida com Deus e não lança luz sobre ela. Por que nós temos culto quarta e domingo? Tem igreja que só tem culto domingo. É porque a quarta a gente lança a luz na nossa alma, para a gente não se perder no final de semana. Na escuridão, teremos a ignorância espiritual. Nas sombras viveremos pecados ocultos. Sem luz, o que é precioso permanece perdido. Se você não iluminar a sua alma, seu, e não iluminar todo dia, com oração, com a palavra, cultos fortes como esse, se a gente não trazer luz para a nossa vida, a gente nem percebe o que já perdemos. Quantas vezes a gente chega aqui, você chega aqui para baixo, num momento difícil, e Deus usa uma palavra para trazer luz na sua alma, e você sai daqui renovado em nome de Jesus. Sai daqui alerta, atento, parece que você acorda de um sono perigoso. Essa mulher ilumina a casa,
ela acende a luz. Essa luz é a palavra, essa luz é a presença de Deus, essa luz é o Espírito Santo. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Coloca um farol no teu pé para você ver. Você não vai pisar no buraco, você não vai dar topada, porque você está iluminando através da luz do seu pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem não lê Bíblia se torna cego espiritualmente. Aí vai arrumar um namorado, arruma uma peste para ela, não está enxergando nada, não tem discernimento, não percebe nada, vai fazer um negócio, dá tudo errado, porque não tem luz na sua vida. Vai tomar uma decisão, erra demais, erra tanto porque não tem a palavra para instruir, para iluminar, para ensinar, para direcionar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa mulher acende a luz. E eu espero que esse culto seja uma luz que Deus está acendendo na nossa alma, para que a gente enxergue coisas que perdemos, ou que estamos perdendo, ou que estamos quase que perdendo. Aí o diabo nos cega, o diabo nos engana, o diabo tira todas as coisas boas da nossa vida, porque a gente não incendeia a alma, não ilumina a alma com a palavra, com a oração, com o jejum, e começamos a ficarmos cegos novamente. Aí a bancarrota está logo ali esperando a gente. Muita gente perdendo tesouros, muita gente perdendo dracmas, muita gente desperdiçando, caindo pelas suas mãos, coisas que Deus deu. Se você está percebendo que isso está acontecendo na sua vida, deixa a luz de Deus entrar na sua alma hoje, para iluminar você, para você entender o que o diabo está preparando para a sua vida. Eu costumo dizer que Satanás nunca vai esconder, vai fazer de tudo para esconder as cenas dos próximos capítulos da novela dele. Se a gente entrar na novela dele, ele vai tentar de todas as formas esconder o próximo capítulo. E se a gente não sair da novela dele, vai chegar o último capítulo, e quando encerrar, antigamente quando acabava a novela, parecia assim no final, fim, né? Quando acabar a novela do diabo, vai ser o nosso fim. E ainda ele vai dizer: o abestado, olha o que eu fiz na tua vida. Porque a gente entrou na novela dele, a novela do erro, do pecado, da distração, da negligência. E ele foi sorrateiramente preparando o caminho para destruir cada um de nós. Mas se você lê a Bíblia, o discernimento é aguçado. Se você vê a igreja, a palavra te fortalece. Se você ora, você é uma pessoa que tem capacidade para enxergar e perceber, sacar as ciladas do inimigo. E tem gente perdendo família, perdendo saúde, perdendo finanças, perdendo vida emocional, perdendo ministério, perdendo dons, perdendo talento, perdendo salvação, porque vive uma vida de escuridão. Um cristianismo sem luz, um cristianismo sem palavra, não lê a Bíblia, entra ano e sai ano, nunca leu a Bíblia. Pessoal que não veio hoje, é claro, nunca leu a Bíblia toda, não conhece nada, não sabe nada. Tem gente que nunca tinha ouvido falar da parábola da dracma perdida. É legal, né? Bacana essa parábola. Você já devia saber. Você já devia saber. Terceiro lugar, essa mulher não somente acende a lamparina, ela não somente traz luz para a sua casa, para achar moeda, ela toma uma outra medida. Repita por gentileza: limpe o ambiente da sua vida. Diz o verso 8 que ela varreu a casa, ela sacou, ela entendeu
que a sujeira acumulada poderia estar encobrindo o que era de algo muito valioso. Eu acho que essa moeda deve estar debaixo de umas terras da minha casa. Naquela época não tinha lajota, não tinha cimento, era chão batido. E ela percebeu que se ela varresse, ela poderia tirar a sujeira que estava sobre a moeda que ela queria achar. Se a dracma havia caído no chão, era possível que estivesse debaixo de areia, poeira, nos cantos escuros. Muitos perdem os tesouros de Deus, que Deus confiou, porque vivem em ambientes desorganizados. Vida desorganizada vai perder muita coisa. Pessoas que não têm tempo e nem lugar para as coisas vão perder muito, vão ter muito prejuízo. Ela limpa, ela varre a casa, ela limpa o ambiente da sua vida. E essas poeiras precisam ser removidas. Às vezes é um pecado que você não consegue largar. Não consegue não quer. Porque a Bíblia diz que não existe tentação além das nossas forças. Aí você não quer largar. Aí a poeira começa a vir, um lodo. Aí de repente você começa a perder os tesouros. Aí tenta achar, não consegue, porque é muita sujeira. É muita poeira. É muito lixo. E a pessoa não consegue achar o que perdeu. Às vezes não é somente pecados morais, às vezes são mágoas, ressentimentos. Tem um coração muito ranheta, tá certo, doutor? Ranheta. Aquele coração que não se quebranta, né? Não se quebra. Não vou perdoar. Parece que gosta de sentir ódio. É do Satanás isso, irmão. Isso vai jogando uma sujeira na alma, vai ficando cada vez mais um mau cheiro na alma, muito entulho no coração, muita coisa esquisita. A alma vai sendo envolvida por esse lodo do ressentimento. E eu preguei sobre isso aqui já numa parábola. E você não acha o que perdeu. Tem muita gente aí tentando achar e não vai achar. Enquanto não varrer a casa, enquanto não varrer as coisas erradas da nossa vida, nós não iremos achar. Deus vai fazer muitas coisas nessa campanha. Vai ser uma semana poderosa a nossa campanha. Mas, por favor, vá tirando o lixo dessa alma. Vá se acertando com Deus. Não dá mais para você carregar essa sujeira toda, essa areia fedida na sua alma. Às vezes são atitudes carnais, hábitos nocivos. A mulher fez uma limpeza física. E nós precisamos de uma limpeza espiritual. Rever as atitudes, se arrepender, eliminar tudo que ocupa espaço indevido no coração, varrer, tirar. Quer saber? Eu vou tirar esse negócio da minha vida. Eu vou largar essa piriguete. Vou largar essa piriguete. A piriguete do diabo que eu arrumei. Ela me afasta de Deus, essa sem vergonha. Eu estou até bem na quarta-feira da vitória, mas na quinta eu me arrebento. Vou largar esse desgraçado, essa praga na minha vida. Ou então é o gato pirento que você arrumou. E chega aqui para Deus abençoar a loucura que você fez. Vai ter que largar esse gato. Às vezes é um hábito nocivo que você tem, que a gente tem que tirar. Coisas que não são boas, que não são edificantes. Tirar do nosso caminho.
Em quarto lugar, penúltimo, como a gente evita perder esses tesouros, recuperar o que perdemos? Diga comigo assim: busque com diligência e perseverança. No verso 8, parte C, diz a Bíblia que essa mulher procura, mas não procura de qualquer jeito. Ela disse: que negócio é esse? Eu não vou ficar sendo uma mulher tendo prejuízo. Não vou aceitar prejuízo não. Eu tenho 9, estou buiada, mas essa não vou perder, não vou entregar. Não vou deixar eu perder essa bênção, esse tesouro. Ela procura, mas procura legal. Ela afasta a cadeira, ela fecha a porta, vai atrás da porta, levanta o tapete, ela procura, mas procura para resolver a parada. Sabe por que muita gente perde os tesouros de Deus? Porque não quer resolver a parada, não quer se lançar na solução do problema. Às vezes é um casamento que está quebrando todo, se arrebentando todo. Ela sabe que ela tem que ser diligente, competente, dedicada, esforçada para não perder sua casa e sua família, mas é extremamente negligente. Ele é extremamente negligente. Parece que pode viver sem essa moeda. Deus manda te dizer que esse tesouro Ele te deu para você não perder, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não, eu não vou ser mais líder não, vou só assistir cultos, agora muito trabalho, muito problema. Não te esquece que Deus te deu e Ele vai te cobrar, vai te chamar para se acertar. A parábola do talento que eu preguei aqui mostra isso. Vem cá, o que é que você fizesse naquela rua lá? Como o líder disse, ela, não, porque tinha muito buraco, muita água, enchia na chuva, não deu mais para mim não. Outra coisa, o pão está caro, a bolacha está caro, o que suco está caro, não deu mais para mim não quero mais, segunda-feira tem que ser treinado, não deu não, eu enterrei. Servo mau, diz a parábola. Aí vai pegar o teu talento e vai dar para aquele que multiplicou o talento dele. Essa mulher, ela disse: que história é essa de eu perder? Não vou perder esse tesouro, não vou perder essa dracma. E ela procura diligentemente, perseverante, até encontrar, até vencer, até alcançar o seu objetivo, até alcançar a sua vitória. É assim que você tem que ser, que eu tenho que ser. Eu sou um cara determinado. Esse vizinho vai vender, essa casa vai vender, vai sair daqui, não sei para onde, se é para o céu, para o inferno, não sei se é uma casa boa ou não, mas vai sair. Eu quero. Determinado, gente. Tem gente aqui que parou de orar por coisas que você ainda não recebeu, não é diligente. Essa mulher disse: que história é essa? Não vou perder isso não. Eu vou achar aquilo que eu perdi. Ela se esforça, ela luta, faz o que ela pode. Procurou diligentemente até encontrar, determinada. Não é uma busca superficial. Tem gente que vem orar, irmão, dá até raiva, uma moleza. Senhor, quebra esse galho. Vê aí, né, Pai? Você pode fazer por mim. Pois isso é buscar diligentemente, irmão. O anjo fala assim: credo. Final da fila para ti. Você não tem nem força para pedir. Não tem nem vontade de ser abençoado. Aceita que perdeu. Estou aqui mesmo, já são 10 campanhas, mais uma, se não deu nada. Não tem aquela pegada. Você tem que ter essa pegada, irmão. De homem de Deus, de mulher de Deus, que jejua, que ora, acorda cedo para clamar, para orar. Eu vou achar essa moeda, eu vou recuperar o que eu perdi. Eu quero de volta o tesouro que Deus me deu. E ela procura com toda a força, até encontrar. Por último, ela encontra. E o que é que ela faz quando ela encontra a dracma perdida? Verso 9: e tendo achado, reuniu as amigas, as suas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
olha aqui para mim, ela não perdeu a sensibilidade de celebrar a vitória. Irmãos, cada vitória que Deus te entregar, chega aqui e oferece um culto para Ele de celebração. Deus me revelou, tem uma carrada aqui, que recebe uma bênção, rapaz, uma vitória que estava esperando, que estava até ansioso para alcançar, para receber, recebeu, Deus deu, aí ele chega aqui, Deus está me revelando, chega aqui, começa o louvor, ele fica pensando no que não tem, e não celebra o que recebeu, e Deus vê isso. Essa mulher recebe, chama a turma, dá uma festa da onda, ela celebra, achei. Tem gente que não é assim não, a cara dele e dela é de duplicata. Chega aqui mais uma, mestre, paga essa aqui, mas eu paguei aquela, tu nem celebrasse. E Deus vê isso. Então eu preciso celebrar o que Deus já nos deu, a vitória que alcançamos, a dracma que achamos. Dá uma festa, dá um testemunho, fala lá no WhatsApp, só fica falando da vida dos outros, conta a bênção que Deus te deu. Tem uns irmãos que são espirituais para falar mal dos outros. Alô? Tu estás sabendo? Olha, eu vou te contar para você orar. Mentiroso, mentirosa, fofoqueira, linguaruda. Mas não liga para dizer, olha, Deus está me abençoando. Chega aqui, Senhor, eu estou aqui para te agradecer, te louvar por essa dracma que eu achei, por essa vitória que eu alcancei, por esse tesouro que recuperei, por essa bênção que chegou, aprender a celebrar o que Deus dá, fazer festa. A celebração é a resposta natural de quem reconhece o valor daquilo que recuperou. É uma resposta natural, o cara é grato, a pessoa é grata, é feliz por aquilo que Deus deu, e claro, vai lutar por aquilo que ainda não tem, mas curta, desfrute, celebre o que Deus te deu, faça um jejum de agradecimento, acorde mais cedo para dizer, pai, eu acordei cedo, o senhor pode dizer, olha, valeu, muito obrigado, estou muito feliz, obrigado por ter me abençoado. Essa mulher, ela celebra. Depois de acender a candeia, varrer a casa, procurar com diligência, a mulher encontrou o que havia perdido. E ela compartilhou a sua vitória. Ela alimentou, ela fortaleceu, ela animou a fé das vizinhas e das amigas. Testemunho é importante você dar. Tem gente que é tão avarento, mas 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 tão avarento, que não dá nada para ninguém e não agradece, não celebra, não diz, não conta. Pastor, olha, sabe aquele dia que eu cheguei aqui toda desesperada, o senhor orou por mim, o líder orou, olha, eu consegui minha vitória. Compartilhar, isso anima a gente, isso anima a nossa fé. Para concluir, talvez você já tenha perdido algo, a paixão pela palavra, o zelo por Deus, a pureza, a intimidade com Deus. Talvez perdeu o casamento, perdeu a saúde, perdeu a sua vida cristã, você está zerado na fé, o tanque zerou. Mas a palavra de hoje é clara: ainda há tempo de acender a luz. Diga para o seu irmão isso, olha, ainda dá tempo, irmão. Acenda a luz na sua vida, que você vai achar a sua vitória, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda com alegria, aplauda com júbilo, celebre o Senhor que está nesse lugar. Eu quero ver barulho para a glória de Deus, celebrando a Ele, glorificando a Ele, dá glória, dá glória, dá glória a Ele.